Pessoal, depois de Ruth, aquela pequena história de fidelidade no meio do caos dos juízes, a Bíblia agora dá uma virada enorme. Israel vai deixar de ser uma nação sem rei, cada um fazendo o que bem entendia para se tornar uma monarquia. Esse é o livro de 1 Samuel. Ele acompanha três figuras: Samuel, o último juiz e primeiro grande profeta depois de Moisés, Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, e Davi, o jovem pastor que Deus escolhe em segredo para ser o rei segundo o seu próprio coração. É a história de como Deus trabalha até dentro da ambição errada de um povo que insiste em ter um rei como as outras nações e como ele já está preparando nos bastidores o rei certo. Vamos entender esse livro do início ao fim. A tradição judaica atribui a autoria de 1 Samuel ao próprio profeta Samuel, que teria registrado os eventos até sua morte, no capítulo 25, e aos profetas Gad e Natã, que teriam completado o restante do livro depois disso. Os eventos se passam por volta do século 11 a.C., cobrindo o fim do período dos juízes e o nascimento da monarquia em Israel. E o livro foi escrito para explicar ao próprio povo de Israel de onde veio essa monarquia, porque ela começou com um pedido do povo, não como ideia de Deus, porque o primeiro rei fracassou e como Deus já vinha preparando em segredo o rei que se tornaria o modelo para todos os outros, Davi. Um Samuel se divide em três movimentos, um por personagem central. O primeiro, capítulos 1 a 7, é sobre Samuel, Ana, uma mulher estéril, ora desesperada por um filho e promete devolvê-lo ao Senhor. Nasce Samuel, que ela entrega ainda criança para servir no templo. Samuel cresce, ouve o chamado de Deus numa noite no santuário e se torna o último juiz de Israel e o primeiro grande profeta depois de Moisés, liderando o povo de volta a uma vitória sobre os filisteus. O segundo, capítulo 8 a 15, é sobre Saul. O povo, cansado e querendo ser como as outras nações, pede um rei. E Deus, mesmo sabendo que isso era uma rejeição a ele como líder direto de Israel, atende ao pedido. Saul é escolhido, alto e impressionante, começa bem, com vitórias militares, mas duas vezes ele desobedece diretamente a ordens de Deus transmitidas por Samuel, oferece um sacrifício que não lhe cabia oferecer e pouco que deveria ter sido destruído numa guerra, e é rejeitado como rei, mesmo continuando no trono por mais tempo. E o terceiro, capítulo 16 a 31, é sobre Davi. Deus manda Samuel ungir em segredo o mais novo dos filhos de Jessé, simples pastor de ovelhas, como próximo rei. Davi vence o gigante filisteu Golias, se torna general de Saul e ganha o coração do povo, o que desperta em Saul um ciúme obsessivo que o persegue por anos pelo deserto tentando matá-lo. O livro termina com Saul e seus filhos morrendo em batalha no Monte Gilboa, fechando o caminho para Davi finalmente assumir o trono. Três versículos carregam o coração de 1 Samuel. 1 Samuel 16:7. Quando Samuel está prestes a escolher o filho mais velho e mais impressionante de Jessé, Deus o corrige. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. A escolha de Davi só faz sentido à luz desse critério. 1 Samuel 15:22. Depois que Saul desobedece e tenta se justificar com o sacrifício, Samuel responde: Eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obediência parcial para Deus não é obediência. E 1 Samuel 17:47. No momento em que Davi enfrenta Golias sem armadura, só com uma funda, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. A vitória nunca dependeu do tamanho do adversário. O que o Samuel tem a ver com a sua vida hoje? Primeiro, Deus vê o que os outros não veem. Davi era o filho mais novo, o que ficava com as ovelhas, enquanto os irmãos mais prontos desfilavam diante do profeta. Você já se sentiu ignorado ou pouco impressionante aos olhos de alguém, enquanto Deus já estava te preparando para algo maior? Segundo, obediência parcial é desobediência disfarçada. Saul não ignorou a ordem de Deus por completo. Ele só ajustou um pouco, guardou o que fazia sentido guardar, onde na sua vida você tem negociado com Deus em vez de simplesmente obedecer. E terceiro, as batalhas grandes da sua vida pertencem ao Senhor. Davi enfrentou Golias sem a armadura de Saul, porque a vitória nunca dependeu do equipamento certo. Que gigante você está enfrentando hoje que exige confiar em Deus e não só na sua própria força?
Samuel aponta para Cristo de um jeito profundo. Tanto Saul quanto Davi são chamados de o ungido do Senhor. Em hebraico, Maquiac, a mesma raiz da palavra Messias. O livro está literalmente introduzindo o conceito de um rei ungido por Deus para governar seu povo, que só vai encontrar seu cumprimento pleno em Jesus, o ungido definitivo. E Davi, especificamente, é descrito como um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por sua relação genuína com o Senhor. Ele se torna um modelo messiânico para o resto da Bíblia. Jesus é chamado repetidas vezes de filho de Davi, o rei que finalmente vai reinar com justiça completa, sem as falhas de Saul e nem os pecados do próprio Davi. O menino pastor que enfrentou um gigante com uma pedra e fé é a sombra do rei que vence o pecado e a morte de vez. Samuel é a prova de que Deus olha além da aparência, da posição e das expectativas humanas, e que ele já está preparando o plano certo, mesmo quando o povo escolhe o caminho errado primeiro. Se inscreve, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente entra no livro de 2 Samuel para ver Davi finalmente assumir o trono de Israel e o que Deus promete a ele que vai ecoar até Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos gabaritar a Bíblia juntos.